Então, gente, agora a gente vai começar, nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar com a montagem do nosso bolo. O que seria essa montagem? Meu bolo tá aqui já forrado, super forradinho, lisinho, tá? Então, aqui eu vou dizer para vocês as proporções que eu usei aqui nesse bolo. Eu usei todos os isopores, eles têm 12 de altura, tá? Todos eles têm 12 de altura, com 35 de diâmetro, 30 de diâmetro, 20 e 15. Por que eu dei esse espaço aqui maior aqui entre um bolo e outro? Porque esse espaço aqui a gente vai colocar uma decoração que a gente vai ver, vocês vão ver aí na próxima aula aí, quando a gente estiver finalizando esse bolo. Aí vocês vão ver a decoração que eu vou botar aqui, por isso que eu deixei esse espaçamento maior, tá? Mas essa é a proporção do nosso bolo. 35, 30, 20 e 15, todos com 12 centímetros de altura. Todos forrados, todos sequinho. E agora a gente vai fazer o quê? Vamos fazer a junção desses bolos, tá? Como vocês sabem, ó, aqui, ó, o miolo foram todos cortados, né, pra gente ter aproveitamento da massa. Então, não tem necessidade de a gente forrar tudo, né, porque a gente vai colocar o outro em cima e nada vai aparecer. Esse daqui eu até deixei, não quis tirar a massa, mas se eu quisesse também eu poderia ter tirado também. Mas como é tão pequenininho, eu resolvi deixar. Enfim, agora a gente vai fazer a junção. E eu vou ensinar pra vocês como eu, a Cleia, faço essa junção desses bolos, tá? Então, a gente vai começar aqui pelo primeiro. Então, aqui a gente vai passar a nossa cola branca, ó, nessa parte aqui onde está a nossa massinha, tá? Mas não é só dessa forma que eu faço a junção, vou mostrar pra vocês. Então, ó, vou passar a colinha branca aqui, meu pincelzinho. E aí, eu vou posicionar no lugar certo, tá? Eu já tenho uma certa experiência, eu consigo ver se tá no meinho, né, se tá certo. Mas se vocês não conseguirem ou não tiverem, né, a prática assim, né, isso vocês vão pegar com o tempo, vocês pegam uma fita métrica e aí vocês vão ver aqui, ó, uma lateral, ó. Aqui eu tenho quase 3, aí vocês vão vir aqui desse lado. Aqui eu tô com 2, então eu tenho que jogar um pouquinho pra cá, ó, tá? Vamos medir de novo. Aqui eu tô com, ó, 2 e aqui eu tô com 2 também. E aí vocês vão fazer isso, ó, aqui, e vão fazer isso na parte de trás também, tá? Pra facilitar, pra ver que tá bem certinho. É dessa forma assim que eu comecei, né? Tá? Pegando a fita métrica e fazendo essa medição aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu não quero que o meu bolo fique com essa fresta aqui, ó. Vocês estão vendo essa fresta? Eu não quero que o meu bolo fique com essa fresta. Ele vai ter um acabamento em fitas bem fininhas de um milímetro. Então, eu quero, mesmo eu botando a fita, eu quero fechar isso daqui, até mesmo porque a gente trabalha com decoração, a gente trabalha com aluguel de bolo, muita gente manuseia esse bolo, então eu preciso que esse bolo fique bem coladinho, fique bem firme, que as pessoas possam manusear ele e ele não descolar, não abrir. Então, eu botei a cola cascorês aqui, agora eu vou ensinar outra técnica para vocês. Vocês vão pegar a cola, a massinha de vocês, tá? Massinha branca de vocês que tá lá, da mesma cor do bolo. É bem legal também que seja da mesma cor do bolo. Mesmo a fita indo por cima, é legal que seja a mesma cor do bolo. E aí vocês vão pegar um pedacinho dessa massa, tá? E vocês vão fazer um minhoquinho na mesa. Minhoquinho que você já conhece que eu faço meu minhoquinho, né? Ó, vocês vão fazer, ó. Esse minhoquinho aqui é mais ou menos a largura da fresta de vocês, ó. Então, tem que ser um pouquinho mais fininha. Ó. Aqui, ó. Posso fazer um pouquinho mais fininha assim. Ó. É legal que vocês cortem ela no meio e façam em pedacinhos pequenos, tá? Vocês já vão entender o porquê. Vou colocar a minha colinha branca aqui. Ó. Meu pincel. Vou passar aqui. Ó. Vamos colocar o nosso minhoquinho. Pouquinho de água, molha o dedo na água e vai, ó, empurrando, ó,
e empurrando. Depois você só vem alisando, ó. Molha o dedo na água e vem alisando, ó. E assim você consegue fazer essa junção aqui bem perfeita. Não vai ficar com fresta, mesmo se a sua fita secar. Mesmo se a sua fita secar e ficar um buraquinho, não vai aparecer o buraquinho, tá? Vai ficar bem fechadinho. Por isso eu gosto. Outra coisa, às vezes a fita de vocês já secou muito, tá muito seca a fita de vocês. Então o que que acontece? Quando você faz esse acabamento aqui, na hora de colocar a fita, essa massa tá fresquinha. E aí você vem com a fita que tá bem seca, ela cola bem fácil, porque a massa tá sequinha, tá fresca, né? A massa tá fresca, ó. E é isso que a gente vai fazer, a gente vai aproveitar que a minha fita já tá bem sequinha, e aí eu vou aproveitar que essa massa aqui tá bem fresquinha e já vou grudar a minha fita. Ó, mais uma vez, até a gente terminar aqui a lateral desse bolo, e assim a gente vai fazer por todo o bolo, até a gente acabar. Fica assim uma junção bem feitinha. A gente faz o nosso minhoquinho, ó. Por isso que é importante que a massa seja da mesma cor do bolo, porque acontece da fita secar e encolher um pouquinho. E se encolher, não vai aparecer outra cor, né, por baixo. Ó, vamos empurrar ela. Ó, empurramos. Primeiro a gente faz esse processinho aqui de empurrar, molhamos o dedo, ó. E aí vem alisando a massinha, ó. Olha só. Então, a gente vai finalizar todo o nosso bolo dessa forma aqui, tá bom? Já já eu mostro pra vocês como é que ficou. Então, gente, a gente tá finalizando o bolo aqui, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar bem aqui, ó. Ó, fechadinho e o buraco, tá vendo, ó? Então, assim, pra vocês verem o acabamento, né? Se quiserem deixar sem a fita, tranquilo, pode deixar fazendo o acabamento bem mais feitinho daí, né? Porque aqui a gente tá fazendo uma coisa que a gente sabe que vai ser tapada, né, gente? Mas se vocês quiserem fazer também sem a fita, dá pra fazer, tá? Só fazer o acabamento bem mais feitinho daí, né? Então, a gente vai finalizar aqui, ó. Vou finalizar aqui com vocês esse pedacinho aqui que tá faltando. Tudo da mesma forma, como eu falei pra vocês. A gente dá aquela amassadinha. E depois a gente só vem alisando com o dedo, molhando o dedo na água. Ó, aqui, ó. Então, assim, ó. Daí, no final, depois que a gente terminar tudo, a gente vem com as fitas, colando todas as fitas. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Finalizamos. Aqui, ó. Fechou? Bolo todo, né? Coladinho, centralizado. E agora, então, a gente vai colar as fitas. Eu utilizei esse cortador, tá, ó. Eu utilizei esse cortador, ele tem 1 centímetro. Eu poderia ter usado esse, mas usei esse aqui de 1 centímetro, tá? Com as fitinhas mais fininhas. E as minhas fitas já estão aqui, ó. Elas estão secas, né? Vocês estão vendo, eu tô conseguindo mexer, maleável, né? Mas estão bem sequinhas. Mas como o meu acabamento aqui tá bem fresco, a massa tá molinha, eu só vou passar uma colinha e ele vai grudar super bem, tá? Não tirei o excesso ainda da fita, vou cortar aqui o excesso. Como eu já falei pra vocês, todas as fitas têm que ser cortada com no mínimo 10 centímetros a mais, porque ela vai encolher. E aí, se você cortar muito certinho, você pode acabar perdendo a fita, né? Então, se esse bolo tem 50 de diâmetro, você vai cortar a fita com 60 de diâmetro, para ter um encolhimento aí legal e não faltar fita aí pro seu bolo, né? Então, todos eu coloco 10 centímetros a mais, tá? Então, aqui eu já tô com todas as fitas, ó, de todos os bolos, de todos os andares, ó. E agora a gente vai colar essas fitas, tá? Então, gente, ó, vamos começar de baixo para cima, tá? Como aqui a gente não tem aquela massinha fresca como a gente tem em todos os outros andares, mesmo assim a gente vai ter que passar uma colinha legal aqui, né? Pra gente poder estar fixando essa fita. Vocês olham, ó, eu quase que perdi minha fita, ó, sobrou só um pedacinho, ó. Tá vendo, ó? Um pedacinho bem pequeno, tá bom? Mas eu vou conseguir colar.
Então, a gente vai passar uma colinha branca aqui, nessa nossa fita. Então, aqui, gente, eu já passei a colinha, tá? Ó, eu vou ter que virar esse bolo pra mim poder cortar o excesso aqui da fita, tá? Já mostro aqui pra vocês. Vou fazer a medição aqui e vou vir e cortar esse excessozinho aqui que ficou. Gente, é preferível cortar mais e ir cortando devagarinho pra vocês não se perderem, tá? Então, ó, aqui, ó. Eu acho que agora mais um pedacinho de nada eu consigo finalizar aqui. Aqui, ó. Finalizei aqui. Ó. Nesse bolo, o que que a gente faz quando a gente faz emenda de bolo, né, gente? A gente tem sempre que se atentar aos laços, né? Se tem laço ou se não tem laço. Se tem laço, a gente tem que procurar botar essa emenda embaixo do laço. Se não tem laço, a gente procura deixar todos na parte de trás da emenda. Mas esse bolo a gente vai ter bastante lacinho, tá? Eu fiz ele dessa forma assim, ó, para vocês terem uma ideia, para mim saber aqui como trabalhar, para mostrar para vocês. A gente vai ter 3 lacinhos na parte de baixo, 2 lacinhos no segundo andar e um lacinho no último andar. Então, a gente vai ter que jogar essa emenda aqui embaixo de um lacinho, tá? A gente já vai colocar o lacinho para a gente poder saber como é que a gente vai trabalhar no segundo andar, tá? Então, eu vou colocar o lacinho agora já, para mim saber como eu vou trabalhar o segundo andar do lacinho. Vocês já vão entender o porquê, porque eu quero fazer eles intercaladinho, não um em cima do outro, tá? Se fosse um em cima do outro, era fácil, eu botava todas as emendas retinhas, né? Porque cada meio desse vai vir com um lacinho. Mas não é. Aqui, como eu vou usar 3 aqui e eu vou usar 2 aqui, eu vou usar um aqui, então vai ficar de forma diferente. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho vários lacinhos Chanel, ó, que eu já fiz, tá? Deixei pronto, para ficar melhor para colar, né? Para manusear eles, né? Então, eu quero eles assim, dessa forma, ó. Eu quero uma aqui, eu quero uma aqui e eu quero uma aqui. Eu quero 3 lacinhos assim. Então, a gente já vai ter uma ideia, ó. Aqui eu quero 2 intercalado, aqui. Então, por isso que a gente tem que ver aqui certinho aqui onde é que vai cair a emenda do próximo andar. E eu quero mais uma aqui, no último andar. Então, ó, aqui, ó, eu já vou jogar o primeiro no meio, né? Aqui eu vou jogar o primeiro, o primeiro lacinho. Então, eu vou vir aqui com a minha colinha. Esse é conhecido lacinho Chanel, né? E vou vir aqui, ó, bem em cima daqui do meu... Opa! Bem em cima da minha emenda. Vamos ter que aguardar um pouquinho para colar. Gente, lá no curso tem várias técnicas de lacinho também, tá? Lacinho Chanel, laço frufru, enfim. Tem vários tipos de lacinho lá no nosso curso, tá? Então, tem muitas técnicas aí para você estar aprendendo lá, né? E se inspirando aí, trabalhando nos bolos de noivas. As noivas gostam muito desse lacinho Chanel, que é um lacinho menorzinho, mais sequinho, não muito frufru, né? Aqueles laços maiores são mais utilizados em bolos infantis, né? Então, esse aqui eu utilizo bastante. Então, aqui, ó, colamos os 3 lacinhos. Agora, a gente vai posicionar a fita do segundo andar de uma maneira que vai cair o segundo laço em cima, né? Então, deixa eu ver aqui. Minha fita tá aqui. Deixa eu posicionar aqui. Eu vou cortar aqui já para deixar o tamanho certinho. Eu vou ter que virar para mim poder visualizar melhor. Então, assim, gente, esse bolo, eu tô me inspirando no meu bolo Coringa, do meu primeiro bolo que eu fiz lá no meu começo, que foi o meu bolo Coringa, que foi o meu único bolo, meu primeiro bolo. E desse primeiro bolo eu fiz muitas locações. Então, assim, eu tô me inspirando nesse bolo, tá? Ao término da nossa semana gratuita aí, do bolo Coringa, eu vou mostrar para vocês aí o meu bolo, como é que ele tá.
depois de tanto tempo. Então, assim, ó, agora eu tenho que fazer o segundo encontro, né? Deixa eu virar aqui pra vocês. Então, eu não posso botar esse laço aqui no meio, deixa eu ver se eu consigo botar essa emenda aqui no meio, que não vai aparecer. Se eu botar assim, ó, não sei se ele não vai casar bem, sabe? Ele tem que ficar intercalado. Ele tem que ser um pouquinho mais pro ladinho aqui a emenda. Vamos lá. Vamos colocar aqui, porque qualquer coisa, como tá tudo ainda fresco, a gente consegue tirar e botar até a gente achar a posição certa, né? Então, aqui eu vou passar uma colinha, só para dar uma refrescada aqui, né? Que já faz um tempinho que eu coloquei essa emendinha. Procura fazer isso, quando colar fita, puxa a fita para baixo, tá? Ó, puxa essa fita para baixo para ela não colar mais alta, tá? E aí puxa bem ela, puxa, 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 ó. Vê se tá tudo para baixo certinho. A minha fita já tá bem sequinha, ela já encolheu bastante. Isso é bem legal, tá, gente? Deixa as fitas encolher bem, para depois não ficar fresta. Daí parece bem um bolo real de pasta americana. Isso é acabamento, gente. Vocês ganham muito cliente com acabamento. Ó. Agora eu vou ter que virar para mim, gente, para mim poder conseguir colocar aqui o nosso lacinho numa ordem certa, porque senão eu não consigo visualizar. Vou falar um pouco para vocês, enquanto a gente cola o lacinho aqui, vamos conversar um pouco sobre o nosso curso, né? Lá no meu começo, eu tive muita dificuldade, como eu falei para vocês, muita dificuldade, né? Com como fazer, como trabalhar com o biscuit, né? Porque naquela época não tinha muita coisa que ensinava, a gente não tinha internet como a gente tem hoje, todas essas facilidades. Hoje vocês têm tudo, só que quando a gente se fica refém aí do Google, vamos dizer, do YouTube, enfim, dessas coisas todas que ensinam, renda. Um ensina de uma forma, outro ensina de outra forma, decoupagem, um ensina de uma forma, outro ensina de outra forma. E o que acontece? A gente fica meio embaralhado, a gente não sabe bem o que fazer, fica meio perdido. E cada vez que você quer fazer uma coisa nova no seu bolo, você tem que estar pesquisando. Isso toma muito do seu tempo, sabe? E não se sabe ainda se aquilo vai dar certo, se não vai dar certo. Essa é a facilidade do curso. Tá ali na sua mão, o celular na sua mão. É só você dar um clique e você procurar lá na nossa aula lá. Vai estar tudo lá explicando tudo para vocês bem certinho. Isso agiliza e muito a nossa vida, gente. Agiliza muito a nossa vida. Olha só, aqui é bem importante, ó. Aqui vocês têm que centralizar, tá, ó. Ó, esse último laço, ele tem que vir aqui, ó, no meio, ó. Deixa eu pegar um pincel aqui, ó. Vamos centralizar, ó. Que esse meio tem que ficar aqui, ó. Tá vendo, ó? Isso é acabamento, gente. Deixa eu só virar aqui pra mim poder aqui me achar. Então, eu tenho que virar um pouquinho mais pra cá esse encontro aqui. Acho que deu. Então, ó, finalizamos aqui. Não, ainda é um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui. Aqui, acho que é isso. Então, esse último lacinho, ele tem que ficar bem no meio aqui. Isso. Vamos puxar aqui pra baixo. Ó, puxamos aqui pra baixo. Ó. E aí, vamos colocar um outro lacinho aqui. Olha só, gente, que legal. Esse bolo vai ficar sem zero de emenda. Porque vai ficar tudo escondidinha. Bem escondidinha. Se por um acaso, tá, não tivesse laço, as emendas ficassem tudo aqui atrás, aí vocês iam vir depois com uma massinha branca, a mesma massa, vocês iam vir com a mesma massinha, vocês iam, ó, fechar esse buraquinho aqui, ó, tá? Mesmo se não tiver, mesmo se ficasse tudo as emendas aqui, vocês vêm com a massinha e fecham e fica tudo mais igualzinho, né? Fica tudo mais acabamento, né? Então, agora a gente vai colocar o último lacinho aqui, ó. E depois a gente vai fazer o resto da decoração do bolo. Olha, gente, só assim ele já tá lindo, tá?
Se eu fizesse ele só assim, com rosa, ele já era alocado. Já era alocação garantida. Mas a gente vai fazer muito mais coisa nesse bolo ainda, tá bom? Então, gente, agora a gente já finalizou aqui os laços. E a gente vai passar para outra parte da nossa decoração. Eu optei em estar colando pérolas aqui, nessa parte de baixo. A gente vai colar pérolas aqui. No segundo andar a gente vai trabalhar com a renda. No terceiro a gente vai trabalhar novamente com a pérola. E no último andar, então, a renda, tá? E essas pérolas são essas aqui, ó. Tá, ó. É umas pérolas maiorzinha. Não sei se vocês conseguem visualizar, ó. Tá, ó. Então, a gente vai colar elas bem aleatoriamente, tá? Bem aleatoriamente, não precisa nada, uma coisa muito certinha, tá, gente? Uma coisa bem aleatória. Eu vou estar utilizando a cola lantejoula. Eu vou estar utilizando essa colinha. Um pinguinho embaixo. E a gente vai estar colando aqui bem aleatoriamente mesmo no bolo, tá? Nada muito certinho. Vocês vão visualizando onde é que precisa. É um pinguinho só de cola. Então, agora eu acho que eu já tô conseguindo finalizar aqui meu bolo. Eu tô dando uma olhada no geral, para ver se ele precisa de mais alguma pedrinha. Mas eu acredito que não. Aqui vou colar mais uma. Mais uma aqui embaixo. Opa. Vou colar mais uma aqui no meio, que eu tô vendo que tá faltando. Assim, gente, hoje em dia os bolos estão bem clean, né? As noivas, tem muitas noivas que não gostam de muito frufru, né? Então, não vou procurar colocar muita pérola aqui, não. Eu acho que já tá bem legal, assim, dessa forma aqui que eu tô fazendo. Colamos mais uma aqui e finalizamos esse andar. E aí, a gente vai para a parte da renda. Então, gente, agora a gente vai trabalhar no segundo andar desse bolo, né? A gente finalizou aqui com as pérolas no primeiro andar. E agora a gente vai trabalhar no segundo andar com as rendas, tá? Com as rendas. Então, eu vou falar para vocês as inúmeras possibilidades que vocês podem estar trabalhando com a renda. Eu escolhi essa renda, ó. Eu escolhi essa renda. Eu achei que é uma renda bem neutra, né? Como o nosso bolo vai ser um bolo coringa, eu achei bem legal essa renda aqui, tá? Mas vocês poderiam estar utilizando esse tipo de renda. Vocês podem estar utilizando dessa forma, como pode estar utilizando dessa forma. Então, assim, ó, há inúmeras possibilidades de estar utilizando a renda. Essa também, ó. Essa aqui vocês teriam que tirar a beiradinha ali, ó. Teria que tirar uma beiradinha para poder ela caber aqui no bolo. Ou poderiam fazer dessa forma aqui, também teria que tirar a beiradinha aqui, ó. E quando eu falo, gente, tirar a beiradinha, vocês não precisariam nem preencher esse pedacinho aqui com renda líquida, tá? Poderiam deixar ela vazia e recortar só aqui, ó, a parte do trabalhado aqui dela. E poderia estar pregando assim também, ó. Poderíamos também estar utilizando a renda dourada nele. Poderíamos estar usando, ó, das duas formas, tá, ó. Poderíamos estar usando a renda dourada. Mas como eu quero esse bolo coringa e muitas noivinhas não querem a renda dourada e a facilidade maior é a renda branca, então vamos estar utilizando a renda branca. Mas eu quero mostrar para vocês que pode sim estar utilizando a renda dourada nele, que ia ficar maravilhoso, belíssimo, ia ficar muito lindo. Hoje a gente vai trabalhar com a renda branca aqui nele, que já tá tudo prontinha a minha renda aqui. E agora a gente vai passar cola na renda, tá? E aí a gente vai vir e vai colar no bolo, tá bom? Então a gente vai passar uma colinha na renda.
Agora, então, a gente vai colar a renda no bolo. Vou centralizar ela, vou ter que virar pra mim, tá, gente? Porque eu quero essa primeira parte aqui dela inteira bem de frente aqui no bolo, pra não ficar emenda na frente, né? Então, assim, ó, vou tomar como parâmetro a parte de baixo dela encostando na fita, tá? Ó, aqui, ó. Vou tirar como um parâmetro aqui, ó. Ela encostando na fita, tá? Ó, tá encostando a beiradinha na fita. E aí, o que que eu faço? Lenço umedecido, pode ser lencinho umedecido. Ó, eu vou vir com o lencinho umedecido e vou dar leves batidinha nela. Isso faz com que não fique grudando na minha mão, sabe? Ó. Ó, as beiradinhas que ficar sem cola, vem com o pincelzinho, né? Agora a gente tem que ter todo esse carinho aqui, né? Ver todas as beiradinhas que você acha que tá sem a colinha e coloca, tá? A colinha aonde vocês acham que não ficou bem grudadinho. Ó, essas beiradinhas assim, ó, para não correr o risco depois de quebrar, né? Esse pedacinho de renda, né? Ó. Aqui eu tô vendo que, ó, a colinha pegou bem pouco, ó. Então, eu venho, boto mais um pouquinho de cola aqui. Ó. Aqui também me parece, ó, ficou aqui a folhinha, ó. Gente, vantagem de bolo, vantagem de trabalhar com bolo de noiva, né, gente? Nossa, são muitas as vantagens de trabalhar com bolo de noiva. Vamos conversar um pouquinho sobre isso enquanto a gente cola a nossa renda. A noiva, quando vem escolher um bolo de noiva para ela, é um sonho que ela já tá aí sonhando já há 3, 4 anos com esse casamento, né? Deixa eu passar a moto. É um sonho que ela tá já aí, né? Sonhando já há 3, 4 anos, né? Quando se pensa em locar um bolo cenográfico, se pensa no que também? Se pensa no custo, né? Se pensa de algo mais em conta, né? Se pensa também em algo grande, pomposo, lindo, maravilhoso, mas ao mesmo tempo para 100 pessoas. Então aí vem as vantagens também do bolo cenográfico, né? Por quê? Porque você pode ter um bolo aí enorme, mas você pode ter somente 100 convidados. Então, não precisa gastar, né, com um bolo de pasta americana gigantão, né? Porque o seu sonho é um bolo grande. Mas aí o desperdício de um bolo desse, né? Quanto que vai ser, que vai de bolo fora? Porque você quer um bolo grande. E aí a vantagem do bolo cenográfico, você coloca um bolo lá de 7 andares e manda fazer um bolo de 100 fatias. Ou até menos. Se é 100 convidados, é 80 fatias. Então, tudo isso a gente tem que agregar para nossas noivinhas quando elas vêm procurar a gente. Tudo, 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 tudo. Agregar o quanto que é bom um bolo cenográfico, né? Isso aí faz com que a gente loque muito. Gente, então a gente finalizou a última renda, tá, ó. Daí a gente dá uma olhadinha para ver se ficou alguma pontinha para fora, né? Ver se ficou algum detalhezinho aqui por colar, mas enfim, né? Toda coladinha, toda finalizada. E agora a gente vai para o nosso terceiro andar, que vai ser o mesmo do primeiro, que são as pérolas, né? Essas pérolazinhas aqui, ó. Então, a gente vai continuar colando as pérolas com a nossa colinha lantejoula, que é a que eu gosto, né? De repente, vocês têm outra colinha aí que vocês já estão acostumados a usar e se tá dando certo, não precisa mudar, né? É porque eu gosto de usar essa daqui mesmo. Opa! Aqui. Então, a gente vai colar igual também, bem aleatório também. Da maneira aqui que vocês acham que fica legal. Não colocamos fitas aqui de acabamento, tá? Nesse andar, porque a gente vai trabalhar com umas rosas aqui nesse andar. Então, não vai aparecer. Então, não precisa tá colocando
a fita de acabamento. Então, se vocês quiserem, ele pode ficar dessa forma aqui, ó. Bem, tá? Ele vai ficar lindo igual. Então, gente, ó, aqui, ó. Eu posso estar colocando a renda, tá? A gente pode estar finalizando com a renda. Vou dar essas duas opções aqui pra vocês. Mas eu tô apaixonada por ele lisinho, esse topo liso. Já que a gente vai finalizar com rosas aqui. Então, uma rosa já acho que meio que suficiente aqui para estar decorando esse último andar, tá? Vocês também podem estar fazendo as iniciais aqui também. É mais uma opção também. Pode fazer as iniciais aqui, vai ficar bem legal também, bem aqui no centro, tá? Então, a gente vai finalizar com a decoração assim, ó. Então, a gente ficou um bolo sem emenda, tá? Porque as emendas ficaram tudo no lacinho, ó. Tá bom? Então, agora a gente vai transformar ele no que ele vai ser o bolo coringa. O porquê que ele vai ser o bolo coringa e quantas locações a gente vai conseguir pegar nele, atingir para ele, né? Para esse bolo aqui, tá bom? E essa montagem, essa primeira montagem vai ser um bolo de noiva, noivinha, noivinha, noivinha mesmo, né? Então, aqui a gente tem um bolo todo branco, né? E a gente vai trabalhar com as rosas brancas aqui e a rosa branca no topo, tá? Para isso, a gente vai precisar de um furador. Gente, um furador. A gente vai precisar furar o bolo, tá? Pra gente colocar as rosas aqui, tá bom? Então, a gente vai começar com a primeira rosa bem no centro aqui, ó, tá? Pra não ficar uma coisa bem legal. Então, eu vou colocar bem aqui no meio do meu lacinho e vou fazer o meu primeiro furo, tá? Eu tenho uma caixa de rosas aqui. A gente vai começar a colocar a nossa rosinha, ó. Coloquei a minha primeira rosa aqui. Eu já vi com esse meu primeiro posicionamento do furo, ele não ficou legal. Eu vou buscar um pouquinho mais para trás, tá? Ó, porque o primeiro furinho não ficou legal o posicionamento dele. Então, agora a gente vai seguir esse parâmetro desse furinho, ó. A rosa encaixou, ficou bem certinho aqui, aqui, ó. Ficou bem legal, tá vendo? Então, a gente vai agora posicionando as outras rosinhas. Então, a gente vai dar uma distância que a gente acha que ele vai ficar bem, as rosinhas vão ficar bem grudadinha. Ó, vamos ver se vai dar certo. Ou se eu vou precisar aproximar um pouquinho mais. Ficou um pouquinho de espaço, tá vendo aqui, ó? Ó, então eu preciso ficar um pouquinho mais próximo. Não faz mal que a gente furou, não vai aparecer nunca, jamais vai aparecer aquele furinho ali. Ó, agora sim, ó. Tá vendo, ó? Ficaram juntinhas. Tá vendo? Ficou juntinha. Então, a gente agora vai seguir essa mesma linha. Aqui a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque a gente tá fazendo todos os furinhos, né? A primeira vez, né? A gente tá fazendo os furinhos no bolo aqui pela primeira vez. Depois já fica mais fácil, porque o furinho já tá pronto, né? Gente, as noivinhas adoram isso aqui, tá? Se quiserem, pode estar colocando folhinha, também pode colocar também folhinha. Mas como ele é um bolo mais coringa, mais para estar trocando mesmo, eu não vou colocar folhinha. Ele é para ser um bolo bem versátil, né? Eu garanto para vocês que esse bolo aqui, se vocês fizerem, vai locar bastante, tá? Bastante mesmo. É um tamanho bom, não é grande nem pequenininho, é um tamanho super bom. Estamos quase finalizando aqui. Aí a gente vai fazendo assim, ó, uma aqui, outra aqui, uma aqui, outra aqui, para finalizar no meio. Porque às vezes no meio não cabe uma inteira, a gente coloca um botãozinho, mas aí vai ficar escondido, tá? Então é legal vocês fazendo uma de cada lado. Então aqui eu finalizei umas rosas. E aí eu vou com o meu topo. Gente, esse topo tem lá no curso, eu ensino vocês lá no curso esse topo, tá? Esse topo removível, que é maravilhoso, é
prático, muito prático. Eu ensino de uma forma muito fácil de vocês entenderem, passo a passo desse topo aqui, para fechar certinho no bolo de 15 de diâmetro, tá? Então, isso aqui, gente, vocês podem ter de todas as cores na loja de vocês. Vermelha, branca, dourada, rosa, todas as cores, tá? Ó. Então, aqui a gente finalizou o bolo para um casamento, para uma noivinha. Olha só. Tem uma outra coisa que eu posso ainda sugerir para vocês, tá? Se a noivinha, por um acaso, quiser um bolo com mais flores, vocês podem estar colocando rosas na parte de baixo. Deixem o talinho, levanta aqui e coloca a rosa. Mesmo com o lacinho, ó, vocês podem estar fazendo umas rosas maior, mesmo com o lacinho, vocês podem estar jogando aqui na frente, ó, tá? E não vai aparecer também. E pode jogar ele todo com rosa branca embaixo. Vai ficar bem noivinha, tá? Outra dica bem importante que eu dou pra vocês aqui, ó. Pode fechar tudo aqui, ó. Se vocês não quiserem colar esses 3 lacinhos aqui com cola branca, vocês podem colar ele com cola quente. E quando a noivinha quiser tudo com rosa branca embaixo, vocês só descolam um lacinho e botam a rosa branca, entendeu? Simples assim. Cola esses 3 com cola quente. Ah, eu quero com mais rosa. Não faz mal. Tiramos o lacinho, colamos botamos aqui todo rodeado de rosa. Vão locar igual e vão locar muito mais e já vai parecer outro bolo, tá bom? Então aqui a gente finalizou o bolo da noivinha. E aí a gente vai para outro bolo. Gente, vamos para mais uma transformação do bolo. Então, a gente teve a noivinha. E agora a gente vai fazer ele um 15 anos bem lindo, gente, bem fofo. Então, assim, a gente precisa de um espaço para vela, né? Tem muitas aniversariantes que gostam da vela no topo. Esse bolo até posso colocar a vela no topo, até poderia colocar. Mas como eu gosto muito de rosa no topo, eu vou continuar com essa mesma linha. Mas se vocês quiserem, pode estar colocando sim a vela no topo, tá? Mas aí, então, a nossa vela vai posicionada aqui na frente. Porque geralmente até os bolos ficam na mesa do bolo mesmo, lá no meio da pista. Enfim, a aniversariante consegue vir de lado e soprar a velinha, né? Então, a gente vai posicionar a nossa vela aqui, tá? E vamos decorar ele então. Vamos lá? Vamos deixar a velinha por último e vamos colocar as rosas, ó. Então, eu contei aqui, deu 13 rosas. Vamos ver se vai dar o mesmo buraquinho que a gente fez a rosa branca. Vamos ver se a gente consegue colocar, então, a nossa rosa rosa. No mesmo perfuradorzinho, no mesmo buraquinho. Ó, eu vou cortar um pedacinho, que meus talinhos estão bem compridinhos. Então, eu vou usar o mesmo buraquinho, ó, o mesmo buraquinho e vou colocar a mesma rosa. Quer dizer, a mesma rosa não, né? Que agora a gente vai utilizar a rosa rosa. Ó. Porque esse bolo aniversariante pediu com rosa rosa, né? Essa é a vantagem do bolo coringa, gente. Essa é a vantagem de vocês não colarem a rosa definitivamente no bolo. Porque se vocês colarem definitivamente com cola branca, vocês não conseguem mudar. Vamos fazer aquele mesmo esquema, tá? Daqui pra lá agora e deixar atrás por último, né? Porque vai que precisa colocar só um botãozinho de nada para fechar, né? Deixa eu ver só o espaço da minha vela. Vocês têm que ver o espaço da vela que ela vai dar. Não, aqui ainda tá muito no meio. Vou colocar uma rosa aqui. A vela tem que ficar aqui do lado, ó, não na frente do bolo, né? Aqui. Então, eu vou conseguir... Eu vou deixar 2 buraquinhos de rosa. E vou colocar 2 aqui no terceiro. O terceiro buraquinho. Vamos ver se vai dar para finalizar legal aqui. E aqui, então, a gente vai colar a nossa vela. Vamos posicionar a nossa vela aqui de ladinho, ó, para não ficar na frente do laço, né? Então, ela tem que ficar aqui de ladinho, ó, tá? Então, vamos posicionar ela. Ah, eu tenho aqui também, eu até posso estar colocando num pedaço para vocês verem, eu tenho aqui também essas florzinhas aqui, ó. São um miosotezinho, que chama-se, né? Florzinhas miudinhas, são feitos com os miolinhos perolados, ó, tá? Que eu posso também estar utilizando aqui nesse bolo. De que forma? Eu posso estar fazendo furinho aqui entre o meio e outro,
E assim eu posso estar usando no bolo da noivinha. No bolo da noivinha a gente pode estar colocando folhinha. Folhinhas brancas, folhinhas verdes, enfim. Mas como o topo tem folha branca, eu indico vocês colocar folha branca aqui também. A gente pega um pincelzinho, dá uma volteadinha nela assim, ó. Ó, e aí a gente vem no nosso buraquinho. Olha só. Já vai ser um bolo totalmente diferente. E a gente pode estar intercalando a mais escura. Ó, pode estar intercalando várias aqui, ó. Gente, esse furinho aqui nunca vai aparecer, então não se preocupem que vão fazer furinho aqui, tá? Nunca vai aparecer. Por isso que eu gosto de fazer as minhas florzinhas com um arame mais firme. Porque eu consigo trabalhar, perfurar no bolo e não fica muito molengo, sabe? Agora a gente vai colocar a nossa vela. Vamos colar aqui a nossa vela. Não se preocupem, a vela vai ficar posicionada dessa forma, longe do bolo. Pode acender o pavio? Pode, não vai queimar o bolo, tá? Isso quem manda é vocês, na hora de colocar aqui a vela, né? Não vão colar a vela aqui encostada no bolo, tá, gente? Tem que ficar afastadinha, tá? Para poder, então, apagar a velinha. Esse meu pavio tá até curtinho, mas eu uso até o pavio maior. Aí, o que que eu faço? Eu arranco o pavio quando o cliente devolve e troco o paviozinho, coloco o paviozinho novo. Se precisar pintar a velinha, eu dou um jatinho de tinta e bora locar bolo. Ó, minha cola quente, posicionei número 1. E agora eu vou posicionar o número 5 aqui por trás. Ó, posicionei, grudadinho com o número 1. Até mesmo para o pavio não ficar colado no bolo. Tá aqui. E aí, eu vou fazer um acabamentozinho aqui com uma florzinha. Só para não ficar, ó, aqui, ó. Vou colar aqui, vou botar aqui a minha florzinha. Ó. Aqui. Deixa eu ver. Deu. Assim. Aqui, se eu quiser, eu posso botar mais uma, mas acho que não precisa, que fechou bem fechadinho. Então, o que que aqui na minha região eles gostam que eu faça, tá? Vocês não precisam fazer. Aqui o pessoal gosta que eu use as borboletas. Que borboletas são essas? São essas aqui, gente, ó. Aqui eu tenho várias borboletas dentro do meu potinho. Ó, vou mostrar pra vocês. Ó, as meninas gostam bastante das borboletinhas, tá? Ó. Então, eu faço essas borboletas no molde e deixo secar de várias posições, ó. Tá vendo, ó? Eu pego um caninho de PVC e boto elas secar dessa forma, assim, como se tivesse asinha, sabe? Sobrevoando assim, ó. Outras eu boto mais esticadinha, outras eu boto mais pra cima. De qualquer resto de massa que vocês tiverem, porque depois vocês vão pintar de dourado. Vocês sabem que tudo que vocês pintar de dourado, vocês podem aproveitar o resto da massa e pintar de dourado, tá? Então, a gente vai colar as borboletas aqui. Então, assim, ó, aqui eu tenho só borboletinha aqui nesse potinho, ó, tá? Então, a gente vai colar as borboletas, tudo com cola quente, gente. Minha colinha quente tá ligada aqui, ó. E a gente vai colar a borboletinha, ó. Borboletinha sobrevoando a nossa rosinha. Olha, aqui, ó. Borboletinha no pé da nossa vela, que disfarça o acabamento. Nossa, elas amam essa borboleta, tá? Ó. Aqui, ó, mais uma aqui no pezinho da outra velinha. E eu acho que a gente finalizou de borboletinha. Não colem, tá? É um cuidado muito grande. Não colem borboleta na renda, porque se vocês puxarem, aí vai vir a renda junto. Então, não colem nada na renda, tá? Tenham esse cuidado. Então, aqui a gente pode estar utilizando o nosso 15, tá? Esse 15 eu mandei fazer aqui na minha região mesmo. Também pode ser em MDF, vocês pintarem de dourado.
ter mais essa possibilidade para o cliente. Ó, eu posso estar colocando 15, eu posso estar mandando fazer um XV, que elas gostam muito, as meninas, para botar no topo. Eu posso estar colocando essa vela no topo e assim vocês vão dando opção, gente. Ó, a gente pode estar utilizando esse 15 e para fazer um acabamento mais bonito ainda, a gente pode estar utilizando uma rosinha no topo. Só para dar um charmezinho, tá, gente? Ó, e aqui a gente finalizou o nosso 15 anos. Não ficou lindo? Olha só, ficou muito delicado, um bolo muito delicado, gente. Então, gente, agora a gente vai tirar tudo isso e vamos transformar ele numa bodas de ouro. Eu vou mostrar para vocês como é fácil a gente limpar. O nosso topo estava colado com cola quente, mas não tranquilo. A gente vai puxar, tá? E vai sair bem tranquilo. E a gente vai tirar as borboletas, porque bodas de ouro com borboleta não dá certo, né, gente? Então aqui, ó, vamos tirar todas as borboletas. Ó. Bora arrancar a nossa vela, tá? Arrancamos aqui a nossa vela. E aí vamos tirar todas as flores rosas, porque a gente não quer flor rosa para nossa bodas de ouro. Então a gente vai limpar esse bolo. Vamos deixar ele limpinho e transformar. Ó. Para as bodas de ouro, a gente também vai precisar de 13 rosas. Acho que foi isso que a gente usou. Porque a gente também vai colocar vela, porque tem muita gente que quer a vela na bodas. Às vezes não cantam parabéns, né? Mas eles querem a vela simbolizando os 50 anos. Então, bora lá agora transformar esse bolo nos 50 anos. A gente vai aproveitar nossas rosas que amarelaram, tá? Que tão feia, que não estão mais tão bonitas, tão branquinhas. E a gente vai pintar elas de dourado. Lá que é aquela nossa tinta lá da Color Gin que eu ensinei para vocês lá no começo da renda, com o mesmo impermeabilizante, o verniz geral da Color Gin. É muito importante que vocês impermeabilizem também as rosas, tudo que é dourado. Então a gente vai estar utilizando essas rosas lá feinha lá e vamos pintar elas. E a gente vai transformar esse bolo numa bodas de ouro. E a gente também vai estar utilizando a vela. Então a primeira rosa que a gente coloca é essa primeira aqui do centro aqui, ó, tá? Do centro da nossa fita. Então aqui, ó, colocamos aqui a nossa primeira rosa. E aí agora é só alegria. Vamos encaixando aqui, ó. Nosso furinho já tá pronto. A gente vai seguindo aqui o nosso furinho. Como eu falei pra vocês, é legal fazer uma aqui, outra lá, uma aqui, outra lá, pra fechar atrás bem certinho. E agora sim eu vou conseguir colocar os 50 aqui. Minha cola quente está aqui, eu vou colocar outro tubo que está acabando, que isso é muito chato quando a gente troca. Ó, aqui. Vou colocar os 50. Lembrem-se, gente, sempre colocar afastado do bolo, né? Para correr o risco de não estragar o seu bolo, não queimar, tá? Outra coisa bem importante que eu vou passar para vocês. Sempre fale pro seu cliente do cuidado que ele tem de não bater aqui na vela para não descolar. Porque se descolar, ele só pode usar cola quente no bolo, tá? Isso é muito importante vocês avisarem quando entregar o bolo. Porque já aconteceu de pessoas colocarem a cola permanente no meu bolo e estragar o bolo. E eu tenho que ir lá, levar debaixo d'água, lixar, para tirar todo aquele excesso de cola que botaram no bolo. Então eu sempre aviso. O bolo virado para frente, cuidado para não bater na vela, porque se descolar é só cola quente que pode ser utilizado, tá? Isso vai até no meu bilhetinho que eu coloco lá no curso disponibilizado para vocês, que é um recadinho bem importante que eu coloco na embalagem do bolo, tá? Bem importante para todo mundo saber. E aí então aqui a gente vai colocar, né, o nosso topo removível dourado. E aqui então a gente tem uma bodas de ouro. Deixa eu ver se essa vela ficou boa. Na minha percepção tá boa, eu gosto assim de colocar assim, poderia até colocar um pouquinho mais pro lado, mas aqui tá bem justinho aqui a nossa rosa. Deixa eu ver.
Ó. Então, tá aqui o nosso bolo. Bodas de ouro. Boda de ouro é um bolo mais clássico também, né? Como são pessoas mais de idade, elas não gostam muito frufru. Então, tranquilamente pode ser locado para uma bodas de ouro, gente. Então, aqui a gente transformou o nosso bolo coringa e mais um evento para você estar locando aí no seu ateliê. Então, olha só, quanta vantagem um bolo coringa pode ter aí no seu ateliê. Então, assim, por isso que eu botei para vocês lá o bolo coringa batizado, branco, o bolo coringa formatura, que vai estar lá no curso disponível para vocês. E também sempre tendo esse cuidado de embalar o bolo, de colocar o recadinho para o seu cliente aí, para não correr o risco de estragar nada no seu bolo, tá bom? Então tá aqui o nosso bolo bodas de ouro. Gente, agora a gente vai transformar esse bolo em um outro 15 anos, tá? Uma outra opção. Vamos que a debutante chegue, a minha festa vai ser toda em dourado e em verde Tiffany, azul Tiffany, enfim. Então assim, a gente pode estar colocando o detalhe do vestido dela nesse bolo, que é o azul Tiffany, né? Então a gente vai colocar as rosas azul Tiffany nesse bolo. E eu acho que ele vai ficar maravilhoso. Começamos novamente pelo centro do lacinho, que é a nossa primeira rosa, tá? Então assim, ó, aqui... Vamos colocar ele aqui de... Então, assim, gente, ó, vocês tendo a rosa com vocês pronta, vocês têm vários bolos, entenderam? Vários bolos. Então, o importante é vocês terem a rosa pronta. Isso agiliza muito e faz vocês locarem muitas vezes de forma diferente. Aquele bolo que a gente já mostrou aí, que eu já mostrei para vocês, o bodas de ouro, vocês podem também fazer os 50 anos. Muita gente quer os 50 anos com dourado. Então, assim, pode só estar mudando ali a vela. Mudando a vela não, né? Porque ele é 50 também, né? Então, ele pode ser bodas de ouro, 50, como pode ser 50 anos, aniversário. Enfim, pode ser utilizado de várias formas. Esse bolo, todo branco, com uma rosa branca, do jeitinho que a gente colocou ele... Por que não colocar um anjo no topo e ele ser um batizado? Ele pode ser também. Vocês podem estar comprando um anjo bem legal para colocar aqui no topo, ele com rosa branca aqui, ele já virou um batizado, tá? Então, a gente tem que usar essa variação aí que a gente tem para usar, né? Deixa eu ver se a minha vela vai encaixar aqui. Ela vai encaixar, tá? Importantíssimo que o pavio não fique próximo do bolo, tá, gente? Muito importante. Então, vou colar minha vela aqui. Olha a praticidade disso, gente. Ó. Não se preocupem que não danifica o bolo, tá, gente? Não se preocupem. Esse 15 ficou um pouquinho muito pra dentro, eu vou colocar ele um pouquinho mais pra fora, pra ele parecer mais um 15 anos. Agora, ele não quer grudar. Isso acontece, tá? Eu posicionei ele num local que eu não gostei. Mas daí, ó, como é cola quente, a gente puxa e tira tudo. Gente, lembrando que essa maquininha de cola quente tem que ser top, tá, gente? Tem que ser top, porque senão não vai aguentar, tá? Essa aqui é de queimar os dedos, eu já queimei várias vezes o dedo com ela. Então, ela tem que ser daquela de sair fumacinha, porque se for uma cola quente daquela muito fraquinha, não vai resolver, tá? Então, tem que ser essa marca aqui, tem que ser bem boa. Vou colar a borboletinha aqui, só pra disfarçar aqui o pezinho da nossa velinha, tá? Então, aqui, ó, vou colar aquelas borboletinhas bem aleatórias. Então, gente, ó, aqui... Então, gente, aqui a gente pode estar utilizando, né, o quê? A gente pode estar utilizando essa inicial em MDF, tá? Tem muita menina que gosta disso, tá, gente? As iniciais, elas querem as letras, o nome delas. Fica bem legal também colocar, tá? Podemos estar colocando o próprio topo de bolo nosso removível,
né? E aí sim a gente vai colocar mais umas borboletinhas aqui em cima. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que é legal, já que acompanha, né, ali embaixo. Então vamos colocar aqui mais umas borboletinhas aqui. Ó. Gente, a variação é muita. Pra falar a verdade pra vocês, nesse meu bolo coringa que eu fiz lá no meu começo, até formatura ele já foi. E aí você coloca a flor na cor da beca que ela vai usar, ou ela vai te dizer a cor que é a formatura dela. E aí eu coloquei um capelo aqui em cima, no topo, e ele já virou uma formatura também, gente. Então, para isso é o bolo coringa. Para isso que eu botei lá no curso para vocês o bolo coringa branco, que é para batizado, que é para a primeira eucaristia, que é para um noivado. E eu botei o bolo coringa também da formatura também, tá? Mas esse também serve também. Então, a gente pode estar utilizando assim, ó, dessa forma também, tá? Que vai ficar lindo. 15 anos maravilhoso. Podemos fazer um 15 anos, isso é um 15 anos que eu fiz em MDF, tá, gente? Eu peguei o MDF, mandei fazer o número, eu forrei com essa manta, chama-se manta, muitos lugares chama-se manta falsa, outros chamam acrílico, strass falso, isso compra em tiras. E aí eu forrei esse número, deixa eu ver aqui que eu já tô toda ao contrário aqui, pronto, aqui. Eu forrei esse número. Eu posso estar colocando também uma rosa aqui no cantinho também, para dar um toque. Mas isso tudo daí vocês vão colar com a cola quente, tá, gente? Vai sair coladinho com a cola quente. O 15 até de repente pode botar lá, mas pode colar com a cola quente também, para sair prontinho daqui, ó, do seu ateliê, tá, ó. Pode ser assim também, dessa forma. Então assim, ó, vocês podem tirar várias fotos, infinitas fotos do que a gente montou aqui. E aí, quando o cliente pedir, você já manda para ele, ó, eu tenho a opção desse topo, daquele topo, entendeu? Dá a ideia para o seu cliente. Isso eles gostam muito, porque eles não têm noção. Eles nunca fizeram festa, é a primeira vez que eles estão fazendo festa. Você faz bolo há anos, e eles não, é a primeira vez que eles estão colocando um bolo, entendeu? Então aí você vai dar essa opção para ele também. Ah, mas a festa da minha menina é bem princesinha. Bota uma coroa no topo. Faz a coroa no biscuit, usa ela no aniversário de um aninho, que tem muita festa de coroa, usa ela para um aniversário de 15 anos, que as meninas adoram, bem princesinha, elas entram com coroa, entendeu? Isso aqui você faz em casa, com a sua própria massa de biscuit, você não precisa gastar nada com isso, entendeu? Ah, mas eu não sei fazer muita rosa. É mais uma opção então aí, ó, de colocar no topo, tá bom? Então era isso que eu queria passar para vocês, essas vantagens aí do bolo cenográfico. E o quanto que pode ser bom o bolo coringa, né? Maravilhoso. Então, gente, vamos finalizar, eu vou repetir tudo para vocês o que eu utilizei para fabricar esse bolo, tá? Então, eu usei a massa Ink Whey, eu usei aproximadamente, tirando as rosas, uns 3 quilos mais ou menos, 3 quilos, 4 quilos mais ou menos eu usei dessa massa Ink Whey. Todas elas, a cada quilo dessa massa eu utilizei 8 gotinhas da Saramanil, tá? 8 gotinhas de corante ali, de pigmentação, de clareador da Saramanil, clareador, tá? Então, para cada quilo de massa da Ink Whey, eu utilizei 8 gotinhas da Saramanil para clarear essa massa e ficar bem branquinha, tá? Então, aqui eu utilizei também o bolo 35 de diâmetro, 30 de diâmetro, 20 e 15, todos com 12 de altura, tá? 12 de altura, 12, 12, 12, tá bom? E aí eu utilizei essas pérolas aqui que eu coloquei, fiz os lacinhos, eu devo ter utilizado aqui 3 rendas, se eu não me engano, foram 2, 3 rendas, e se eu não tô enganada, elas são com 30 de comprimento, tá? E a gente fez o topo removível, né? Com aqui 12 rosas, né? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rosas. E daí eu fiz a velinha, as borboletas, né? E vocês fazem o tanto que vocês quiserem de borboleta. E a gente aí, ó, brinca na imaginação, brinca aí para estar
decorando esse bolo de várias formas. Vocês pegam, decorem esse bolo dessa forma, coloque, posicione num local bem bonito, tire foto de vários ângulos dele, de todas as posições de topo, de todas as possibilidades de topo. Coloque ele todo branco, faz a mesma coisa, coloque ele com rosa, faz ele da mesma forma. E aí, gente, é só vocês postarem no Instagram de vocês, no Facebook, postem, comentem, façam bastante postagem aí, e vocês tenho certeza que vocês vão locar e muito esse bolo, tá? E assim, ó, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula aí, né? Espero que eu possa estar ajudando vocês cada vez mais, e qualquer dúvida pode estar me chamando, a gente vai fazer live aí, podem tirar as dúvidas nas nossas lives que a gente tiver, nossos encontros aí, tá? E era isso que eu queria passar para vocês, eu queria passar uma coisa que eu sei que vocês vão ter bastante lucro, que vocês vão assim utilizar muito aí na loja de vocês, no ateliê de vocês, tá bom? E a gente vai se ver ao vivo aí na próxima aula aí, na nossa próxima live aí, que já tá marcadinha aí, logo a gente vai estar juntinho.